Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos continuando estudando a Palavra de Deus e estaremos nos preparando para o conhecimento das grandezas do Senhor. E hoje eu quero falar um pouco sobre o templo de Deus, porque muito se fala sobre quem é Jesus Cristo e hoje eu quero tomar por base alguns textos bíblicos para informar qual era o templo de Deus. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto divulgar estas verdades que temos procurado através do canal Estudando o Evangelho e do Reino, eu possa chegar até você com estas escrituras. E eu quero começar lendo o livro de Mateus sobre o templo de Deus. Mateus 26 e verso 60 e 61, que diz o seguinte: E não o achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, mas por fim achegaram duas, e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, Jesus, quando estava para ser crucificado, eles procuraram encontrar uma justificativa que pudesse acusar e comprovar as razões da veracidade que eles estavam reconhecendo e que ele tornaria ser culpado de alguma coisa. E agora, nesse texto que nós lemos, diz que muitas testemunhas se apresentaram, mas eram testemunhas falsas. O que eles estavam apresentando como ele fosse culpado não correspondia com a verdade. E agora diz que chegou 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas apresentaram aos que estavam no momento inquirindo e buscando encontrar alguma culpa e imputá-lo sobre ele. E essas 2 testemunhas disseram: Olha, este disse que derribaria o templo de Deus, e em 3 dias ele tornava a reconstruí-lo. Então, agora essas 2 testemunhas apresentaram alguma coisa que ele tinha dito, e era verdadeiro essas testemunhas. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 2 e verso 19 até o 21, nós encontramos as palavras dessas 2 testemunhas que tinham dito que ele teria falado que isto ele faria, derribava e levantaria em 3 dias. Agora, precisamos saber que templo ele estava falando e o templo que os judeus estavam falando. Então, de João, escreve no capítulo 2 e verso 19 em diante, ele diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, agora estamos vendo quando Jesus fez uma azorragem de corda no templo sobre os que estavam
vendendo, comercializando. Então, diz que eles perguntaram para ele com que autoridade ele fazia tal coisa. E ele deu esta resposta, que derrubaria este templo e em 3 dias ele levantaria o templo. E os judeus responderam que em 46 anos foram gastos para a construção daquele templo que eles estavam ali comercializando. E diz que Jesus disse a respeito do templo de Deus que era o seu corpo. Porém, os judeus reconheciam ou acreditavam que o templo de Deus era aquele feito de pedra e aquela construção feito pelos homens. Esse seria considerado o templo de Deus. Então, para os judeus, o templo de Deus era aquele levantado de madeira ou de pedra que levou 46 anos. Para Jesus, ele estava falando que o templo de Deus era o seu próprio corpo. Então, quando nós vimos, quando Estevão fez uma exposição das verdades de Deus perante aquele povo, no livro de Atos, capítulo 7, ele expôs que Deus teria dito a Moisés que Deus teria mencionado que de entre os seus irmãos ele levantaria um semelhante a Moisés, um profeta semelhante ao Moisés. E ali Moisés fez um grande discurso brilhante naquela hora. Diz que estava cheio do Espírito Santo. Então, ele passou a afirmar, quando ele chegou no verso 48, ele disse que o Altíssimo não habitava em templos feitos por mão de homem, como dizia o profeta. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, afirmava que Deus não habitava em templo construído pelo próprio homem, pela mãos humana. Então, agora nós estamos vendo que o Altíssimo não habitava em templo feito pela mão humana. Então, é isto que Jesus estava falando para os judeus, que eles acreditavam, cria que o templo de Deus era aquela construção de pedra que os homens gastaram 46 anos para que ele fosse construído. Então, isto para os judeus era coisa absurda. Mas Jesus estava dizendo a eles que o templo que Deus habitava era o seu próprio corpo. Então, trouxe a diferença que João estava escrevendo sobre o templo de Deus e a acusação de que ele tinha dito alguma coisa impossível acontecer, que ele afirmaram que ele tinha falado estas palavras, dizendo que em 3 dias ele derribaria o templo de Deus e em 3 dias ele levantaria. Então essa era uma afirmação verídica que ele tinha dito. Só, porém, os judeus falavam do templo físico, ou templo feito de pedra, e ele falava
que Deus habitava naquele tabernáculo. A diferença é que um falava de um templo, o outro falava de outro. Mas Jesus estava mostrando e dizendo a ele que ele passaria no seio da terra por 3 dias, mas no fim dos 3 dias ele levantaria. Quando nós ainda lemos no livro de João, e o livro de João, no capítulo 1, ele descreve sobre o Verbo, dizendo que o Verbo era Deus. Ele diz que todas as coisas foram feitas pelo Verbo que era Deus. Então, no verso 14, eu quero ler do capítulo 1 e verso 14 de João, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, agora nós temos, começando a saber que Deus é que estava habitando naquele tabernáculo, dizendo ele que o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Aqui é que está o segredo. Unigênito é o único daquele gênero, aquele que foi gerado sem intervenção do gênero humano. É o único que veio unicamente de uma mulher. Nasceu de uma mulher porque já havia uma promessa. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15, ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, estamos vendo o que nesses textos? Ele veio de uma mulher. Foi a semente de uma mulher. Então, aqui nós conhecemos a hipostática de Deus, que é a divindade uniu-se à humanidade. Quando isto aconteceu, é o que João se refere, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo que habitou no unigênito? Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o que muitos desconhecem estas verdades. Fazem um Deus separado um do outro, mas o texto está dizendo que a divindade uniu-se à humanidade. Passou a ser o que ele disse, que em 3 dias derribaria o templo de Deus. E este, em 3 dias, derribando, mas em 3 dias, ele traria de volta. Estamos estudando sobre o período da Páscoa, que foi o período da morte do Senhor. E agora queremos buscar saber quando foi o dia da sua morte para saber o dia da sua ressurreição. E vamos continuar com esses vídeos. Voltaremos trazendo a sequência da Páscoa. Agora soubemos o templo de Deus, que a divindade e o Verbo habitava, era naquele tabernáculo. Então, no próximo vídeo continuaremos estudando estes momentos
dos dias da Páscoa. E assim vamos saber quando começou a contagem dos dias da morte até a sua ressurreição. E para isso, eu peço e continuo pedindo, se inscreva para receber os próximos vídeos para dar esta sequência. E nós saberemos nessa sequência que dia Jesus morreu, que dia o tabernáculo foi derribado, o templo de Deus foi derribado, em que dia ele trouxe de volta. Então, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e continuaremos nesse estudo até nós conhecer o dia da morte e da ressurreição, quando derribar o templo de Deus e quando ele trouxe de volta. Agora soubemos qual é o templo que Deus habitava. Que Deus os abençoe, Deus os ajude e vamos em frente e vamos conhecer estas realidades. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.